Sejam muito bem-vindos em mais um episódio do Dirigível Podcast. Eu sou o Thiago Giardini e hoje a gente preparou muitas coisas especiais para você. Agradecendo a todo mundo que está nos escutando pelo Spotify ou nos assistindo pelo YouTube. E lembrando um pouco do propósito desse programa, desse formato. Aqui a gente fala sobre autoacesso e as linguagens que nos levam ao autoacesso. E para ganhar corpo, né? Para dar volume, para aprofundar nessa temática, a gente convida convidados super especiais que têm as suas vidas ligadas ao autoacesso, têm a sua profissão dedicada a esse propósito e que, de alguma forma, fazem as pessoas das quais eles se relacionam a se conhecer melhor. E se você quiser seguir um pouco, conhecer um pouco mais sobre o que acredita esse programa, o que eu gosto e o que eu quero imprimir para esse formato, é só acessar o nosso QR Code, que depois a gente vai colocar aqui na tela, ou também as nossas redes sociais no YouTube, @odirigívelpodcast, ou também no Instagram. A gente sempre coloca alguns cortes no Insta ou no TikTok para você ali ter uma pílula ali do que rola aqui nas conversas, nesses bate-papos, e também passar a acompanhar a gente. Então, não deixa de se inscrever aí no canal, ou também no nosso perfil no Spotify. E a gente está preparando muita coisa legal aqui para vocês. Vamos começando com a nossa convidada. É uma pessoa que ela carrega no seu jeito de ser o movimento, o agir. E ela é uma pessoa que tem uma experiência linda, uma história de vida maravilhosa. É uma pessoa que hoje cursa pós-graduação em docência da dança, em dança terapia. Ela que é professora de dança, bailarina, coreógrafa e idealizadora do projeto Movimento em Mim. Hoje eu converso com a minha querida Aline Ferreira. Oi, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado. Eu que Obrigado. agradeço. Eu estou muito feliz de você estar aqui, né, de ter topado isso, e principalmente pela simbologia que muitas pessoas acabam não entendendo a dança como uma forma de se acessar. Então eu te chamo muito nesse sentido para que as pessoas às vezes quebrem essas limitações de achar que dança é coreografia, é performance, enfim. E aí a gente vai mergulhar um pouco no universo da dança. Mas antes eu quero saber quem é a Aline Ferreira hoje, né? Nossa, a Aline Ferreira hoje está passando por um processo muito interessante de autoconhecimento, né? Muito interessante você me perguntar isso hoje, porque nesse momento, falando da dança, é o momento onde eu estou mais conectada com ela, para que eu possa entender a minha verdade ainda mais. Então, eu sou puro movimento, eu sempre fui, desde pequena, nunca soube dizer quando pequena, mas essa questão eu sempre falo, a dança não me escolheu, eu que escolhi a dança. Exatamente, eu ia te perguntar como é que a dança apareceu na tua vida, se foi um processo que foi vivenciado e depois não, é isso que eu quero, como é que isso se desdobrou? Eu sempre tive essa conexão muito forte com o movimento, então, desde pequena, eu sempre fui aquela da família de dançar no meio da festa dos primos e não tava nem aí, sabe? Mas eu não entendia muito bem o que era dança, eu precisava me expressar. Então, eu entendia que aquele momento hoje, a Aline de hoje, olhando para aquela criança, consegue entender que era muito uma maneira de eu poder viver 100%. E aí, depois de um tempo, eu entrei no balé clássico com 9 anos. Eu entrei já um pouco mais velha, digamos assim, né? Pra pensar em dança. Mas velha, 9 Menina. anos? É porque a gente pensa em balé, assim, para criança, a partir dos 3 anos. Já introduz a criança. Então, a mãe que tem vontade de colocar aquela filha no balé, de ingressar na dança, já começa bem cedinho, com 7 anos. Então, 9 anos, uma pré, né, entrando na pré-adolescência, eu era uma menina alta para minha idade, hoje não mais. Então eu iniciei com 9 anos pelo balé da prefeitura da minha cidade. E ali eu tive uma professora muito incrível de balé, que era psicóloga, então ela trazia uma coisa que era muito maravilhosa de autoconhecimento,
muito, assim, de entender a música, de como a música me tocava. E aí isso, moldou o meu caráter, eu tenho certeza, sabe, me fez ir Sim. pra vida com todo esse sentir. Então eu sou muita emoção, a Aline é quem é a Aline? Eu sou pura emoção, eu vivo intensamente, eu sinto intensamente tudo, sabe. Não, mas tanto é que depois a gente vai falar do movimento em mim, né? Que carrega muito essa simbologia, né? É. E hoje você trabalha, como é que a dança se expressa no seu trabalho? Com quem você trabalha? Como que é, só para as pessoas conhecerem um pouco mais o que você faz hoje? Então a dança ela é 200%, ela passa de 100 na minha vida. Eu trabalho 24 horas com a dança, a dança é tudo que eu respiro, eu durmo, eu tô dançando, sabe. Sim. E aí esse trabalho eu comecei nesse cunho de formação de balé clássico, jazz contemporâneo e fui indo até hoje eu entrar nesse viés da dança-terapia, que é onde eu quis estudar e trazer mais profundo. Então hoje eu digo que eu sou uma profissional, que eu trabalho com muitas vertentes da dança, com esse olhar integrativo, que é o Uhum. olhar da pessoa como um todo. Por que que eu falo isso? Porque quando eu era mais nova, aquela professora de balé, a gente Uhum. pensava muito, na parte técnica, e isso era um peso muito grande, entende? Para a formação daquele indivíduo e para Sim. minha formação, porque é uma cobrança, Uhum. bem forte, profissionalmente falando. E aí depois de um tempo, eu comecei a reavaliar a forma, como eu dava aula, pedagogicamente falando, e também como levar essa dança para todos. Então, além de eu ainda estar atuando, né, com essa formação, com as minhas Sim. crianças, minhas Hoje você dá aula para público infantil? todas as idades, todas as idades. Que Não legal, tem cara. um público mais, eu só trabalho, antigamente eu trabalhava mais com criança, tinha esse universo Uhum. maior. Hoje é todo mundo, todas as idades. Então, é para levar isso tanto nesse cunho de formação e olhar essa menina ou esse Uhum. menino, por que que ele tá dançando, por que que ele quer virar esse bailarino, por que que ele quer seguir essa carreira, como isso move, ele, tanto uma pessoa que está ali para qualidade de vida, simples, Sim, sem pensar em entrar para uma grande sim. companhia ou viajar e trabalhar com isso. E como é que você usa a dança para fazer a pessoa de alguma maneira se conectar consigo, né? Porque assim, é, a dança, e aí é um pouco da minha perspectiva, né? Eu encaro a dança como uma forma de arte e é uma coisa que é difícil, parece que não tem nem palavra para explicar aquilo que causa interna na gente, né? Quando se dança, quando se sente fluido, conectado com o próprio corpo. Como é que é esse processo que é físico, né? Você precisa ter um espelhamento, né? Da pessoa te ver dançar, você dar os comandos. Como que é Esse esse trabalho. trabalho, assim? Olha, para quem, nunca viveu a dança, mas gosta da dança, sempre, né, teve colocou a dança num altar, o primeiro local que eu vou, assim, é dela entender que é qualidade de vida, ponto. Então vai fazer muito bem para ela. Uhum. Sabe, fisicamente falando, vamos lá. O corpo da pessoa vai melhorar em 300%. E aí depois, é uma forma dela entender que é uma maneira dela se comunicar. E aí ela consegue entender que é um pouco além. Então, a música que a vida inteira ela escutou, é possível ela dançar, sentir isso mais. Olha. Então é bem sutil, porque, são N pessoas e a gente tem essa questão da timidez, de como vai introduzindo tudo Uhum. isso, e não só para quem nunca dançou, para quem quer, né, introduzir na dança de uma forma profissional também tem isso. Então eu acho que é mostrar que é uma maneira de comunicação, de qualidade de vida, e aí a gente vai aos pouquinhos, sabe. Olha, que legal. E me fala qual que é a diferença, agora só por curiosidade, tá? Qual que é a diferença ali da pessoa que teve, que aprendeu, né, profissionalmente, né? Porque às vezes a gente está muito acostumado com o que a gente sabe de dança, né, como o Uhum, público leigo. uhum. O que que uma professora de dança ela aprende, né, nessa formação? E como que é o processo de você democratizar essa linguagem? Porque eu entendo que você, como você disse no início, você não vai falar sobre
E olha, eu não tenho nem o vocábulo para falar o que seria uma linguagem técnica de quem Aham, faz dança. aham, aham. Nesse sentido, de quem estuda, de Uhum. quem coloca a vida ali para aprender. Como é que é a rotina de uma professora de dança? O que vocês aprendem? E como é que você transforma isso em algo palpável, né? Porque talvez Sim, seja um desafio ali, sim, né? sim. Primeiro que a gente não para de estudar. Então é curso atrás de curso, é troca com muitos coreógrafos, vivência atrás de vivência. Estar no palco é um aprendizado, viver no palco é tudo isso. E olha, tem momentos que às vezes eu falo, como é que eu vou encarar tudo isso? Como é que eu vou trazer tudo isso? E aí também eu tenho muito o meu sentir, sabe? De como eu vou manipular as minhas aulas e fazer com que tudo aconteça tecnicamente ou não. Uhum. Então, claro, a professora Aline, que está dentro de uma sala dando aula de jazz, que é uma vertente da dança, eu tenho que passar técnica para aquela criança de piruetas, base do corpo, de como ela vai desenvolver uma performance. E ao mesmo tempo que ela entenda qual é a dança dela, que é um desafio, porque a dança, profissionalmente falando, ela exige uma base, ela exige uma técnica. É Sim. muito importante isso, né? O nosso estudo, é a graduação que eu escolhi. É Uhum. isso, né? E em contraponto tem a pessoa que nunca dançou, que eu também preciso trazer toda essa técnica, porque a gente está falando de um corpo para que esteja ali Uhum. saudável, mas aonde aí eu trabalho de uma outra maneira. A técnica ela fica mais subjetiva, ela não fica de cara. Perfeito, porque eu acho que é exatamente isso que eu queria puxar, né? Porque, por exemplo, uma coisa é uma criança que vê esse símbolo da bailarina, dessa pessoa hiperconectada com o corpo, e ela sente isso, embora ela não consiga elaborar, né? Uhum, Então ela fala, pô, quero fazer aula de dança, pede pro pai e a mãe, matricula, e ela tá muito aberta a aprender fundamentos, aprender. uhum, uhum. Essa é um público. Outro público seria, por exemplo, eu, que vou chegar lá com a lombar toda dura e tal, não conseguindo pisar direito. E como é que você modula essa galera ali? É um pouco do que você falou? É exatamente isso. Então, por exemplo, um professor de dança, ele tem que ser um bom professor de dança. E para isso a gente tem que estudar sempre, a gente tem que entender sobre o Uhum. corpo, a gente tem que entender sobre o que a gente está fazendo. Então, infelizmente, eu tenho uma notícia muito triste, mas É, não adianta a gente fazer um ano de aula e depois lecionar, que não é assim que funciona. A gente precisa de maturidade, vivência, experiência, aprender as técnicas para que eu possa exato. trazer o melhor para os meus alunos. Então, eu sempre vou usar a base, eu sempre vou usar a técnica, né? Uhum. Só que diferentes formas para diferentes públicos. Legal, legal. Não, gostei. Eu acho que eu consegui visualizar um pouco o que seria esse processo. Agora eu queria que você contasse um pouco pra gente o que é o movimento em mim. Antes, eu vou só contextualizar que eu tive o prazer de conversar com você e eu lembro que você estava mudando a marca. E aí eu falei, nossa, um projeto desse merece uma baita de uma marca. E aí foi um dos projetos que a gente pegou como amigo ali, né? A gente conectou e tal, que eu fiquei tão encantado, né? Não pelo resultado em si, mas pelo o que ele representa, o que Uhum. aquele símbolo do movimento representa. Cara, eu fiquei completamente apaixonado pelo, pelo, pelos significados que o projeto traz pra gente. Eu queria que você explicasse um pouco o que é o movimento em mim. Um movimento em mim, ele é bem direto, é o que eu Sim. movimento em mim. Então é lógico que eu falo sobre a dança, mas a dança ele é uma parte do processo do que eu movimento internamente falando, né? Porque as reais transformações da vida, ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro, Perfeito. né? E aí é onde nasce essa real conexão com o movimento. Quando Uhum. você consegue sentir ele de coração, sabe? Quando tudo circula. Então, esse movimento em mim fala muito sobre essa Aline pequena que se Uhum. movimentava sem saber explicar. Vem muito disso. Como se envelopasse essa energia que é interna, que Aham, gera uma aham, transformação. aham. E, E que cara, aí direciona
muito para a palavra coragem, que é a coragem de você tomar a iniciativa da sua vida. Olha só, a gente está falando de dança, mas é muito maior, Sim, né? A gente está falando de um passo de você só poder se movimentar. Só que esse passo ele se traduz em coragem, que aí te leva para você fazer outras coisas, outros movimentos da vida, olha, né? Porque toda iniciativa de movimento, ela tá relacionada com coragem, na minha opinião, sim, sim. né? Você tem que ter a coragem de enfrentar os seus medos, Os seus né? auto-julgamentos, toda essa Uhum, questão externa, porque exatamente. toda vez que a gente se expressa de algum jeito, a gente está suscetível digamos assim, a interferências externas, Uhum, né? Ao uhum, processo, ao uhum. julgamento, ao que falam, que deixam de falar. Isso nas histórias que a gente conta ali Sim, pra gente, né? sim. E aí, aí eu queria puxar um outro ponto que eu achei fantástico nesses dias que você estava. Você é bem, pelo menos para o meu parâmetro pessoal, você é bem ativa na rede social. Eu, às vezes, passo por momentos assim, zero, offline total. Até por uma questão de crença e tal. Eu vi que você falou sobre terapia integrativa, né? Uhum, E aí, eu queria que você explicasse o que é isso, porque assim, muitas vezes as pessoas acabam colocando a dança num lugar que talvez elas não aproveitem o real valor de você conseguir se conectar com os seus sentidos, do seu corpo e mente estar alinhado, né? uhum, Da sua uhum, cognição, do seu movimento. uhum, Eu queria que você trouxesse esse ponto de volta, né? O que que é uma terapia integrativa, uhum, né? O fato uhum, de estar regulamentado, uhum, qual é a seriedade uhum, envolvida. uhum. Me traz um pouco o que que é uma terapia Tá. integrativa. A gente tem as PICs, que são as terapias integrativas e complementares, que ela é respaldada e ela é embasada para que a gente possa usar elas no SUS. Então, tem muitas terapias integrativas. E a terapia integrativa, ela fala sobre o cuidado do ser, do indivíduo como um todo, tá? Como eu disse, ela é complementar. Nenhuma terapia integrativa, ela tá aqui para entrar no lugar de Uhum. algo, Sim, tá? Ela tá para complementar, ou seja, trazer qualidade de vida. E mais ainda, sobre prevenção e promoção à saúde. Olha que profundo isso, né? sim. A gente está acostumado, a gente é criado, principalmente aqui no Brasil, a remediar, né? Sim, que tem muito a ver com a medicina ocidental, né? Aquela que trata o Exatamente. sintoma quando ela já comprometeu aquele indivíduo, aquele corpo, né? Aham. E aí, as terapias integrativas é para que você possa pensar nessa promoção à saúde e, obviamente, já chegou de repente você está num tratamento específico, ela está ali para complementar e melhorar. Porque quando a gente fala de um indivíduo como um todo, a gente não está falando só da parte física, né? A Uhum, gente está falando do sim, mental, né? Física e mental, exato, né? E também espiritual. Ela perfeito. entra. Ai, mas Aline, não estamos falando sobre Ex- religião, não estamos falando Exato, sobre isso. Nós estamos falando sobre conexão. perfeito. Tá, mas aquela pessoa, ela não tem sei lá, uma conexão, não acredita nessa questão espiritual. Tudo bem, mas você ainda tem uma mente, tem um corpo que precisam estar ligados aí, Sim, exato, né? A gente sabe aí que os casos de depressão e ansiedade eh, cada vez maiores estão, exato, não é verdade? E mente e corpo, para mim, eles têm que conversar. Eles perfeito. estão Eu em acho que conjunto. é até quando você fala de físico, mental e espiritual, nada mais é do que essa necessidade que a gente tem de sentir algo que a gente não explica, mas que deriva dessa união de corpo e corpo e mente, né? Exatamente. Quando a gente sabe aquela união perfeita, a união Uhum, de dois polos que uhum. se conectam Sim, ali, você sente algo, e eu acho que isso pode estar dentro de qualquer sim. linguagem. Você pode usar a religião para praticar a espiritualidade. Sim, sim. Por exemplo, você pode estar dentro de uma igreja, botar a mãozinha para cima, cantar um louvorzinho e se sentir totalmente conectada Sim, consigo mesmo. sim, Ou você sim. pode ir lá, sentir o som dos tambores e também se conectar consigo. Você pode meditar. Então, assim, é importante você falar isso até para que as pessoas consigam dissociar
né, aquilo que vem do dogma religioso, Uhum. daquilo que realmente cria essa conexão, essa sensação de Sim, elevação, sim, né? sim. É porque a gente fala sobre o bem-estar. Até o momento em que você está na sua conexão espiritual, na sua É, prece, a gente fala sobre o bem-estar, que está totalmente relacionado com a nossa psique, né? sim, É a mente que está bem, a mente que está tranquila, que está equilibrada. E quando a gente fala de uma mente equilibrada, a gente vai falar de um corpo equilibrado. legal, E aí, legal. num mundo onde a gente tem tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tão fast, tão rápido, tão arrasta pra cima, Total, parece que é, no mundo de hoje, você se conectar, você demorar, acho que só a palavra demorar, se você demorar por qualquer coisa é um luxo. é, é, É um luxo você é, poder dedicar um dia para si mesmo, é, dedicar é, não é 2 minutos, é, né? Não é um café, não é realmente tempo, é. né? E, Maturação das coisas. exatamente. E maturação é processo. A gente está falando sobre processo, que a dança traz isso, porque pro meu corpo ele poder se movimentar de uma forma onde eu não me sinta estranha, digamos assim, Uhum, sabe? Me sinto desconfortável, porque num primeiro momento, quando eu vou aprender movimentos novos, quando eu vou me mexer ali, que é algo novo para mim, eu vou me sentir talvez estranho, diferente, desconfortável. Mas esse é o processo para você entrar no confortável, para legal. depois aquilo ser natural. E é a vida, Uhum, sem né? A dúvida, gente sem parece que a gente dúvida. está falando da vida, mas a dança para mim é um recorte da vida. Eu sempre falo. A dança é o nosso dia a dia. Eu acordo, todos os movimentos que eu faço, Exato. desde levantar, tomar banho, tudo isso é movimento, né? Uhum. Tudo isso é dança. Exato, e se a gente pensa nos movimentos da natureza, você tem sons acontecendo o tempo todo, você tem estações vindo e vindo, você tem fases lunar, fases da Sim, Lua, sim. movimento planetário, a Tudo natureza está em movimento o tempo todo. constante, Então, exatamente. me espantaria se a gente pensasse que nós seríamos o alecrim dourado diferente desse movimento, né? É, É muito maluco, né? mas a gente não se dá conta. A gente acha que Exato. todo o resto, tudo que tá fora se movimenta. Mas a gente não entende a potência que a gente tem desse movimentar. Os nossos Uhum. sentimentos, como a gente é, quer acordar, sabe? Essa potência só de você, como eu quero acordar, né? E não é Uhum. simples isso, porque eu sei que a gente olha todos esses recortes e fala, Sim. nossa, que simples a gente poder pensar nesse movimento de acordar bem. Não é, por isso que eu falo sobre o processo, É. né? É desafiador você entender tudo isso, porque a gente fala sobre autoconhecimento. Eu acho que isso é simples, porém difícil. É. E aí a gente começa a esbarrar em coisas que também são simples e que a gente às vezes negligencia. Por exemplo, um corpo que se hidrata com 2 litros de água, 3, dependendo da, Uhum. da pessoa. É, muita gente não faz isso. E às vezes eu tô nessa estatística, e talvez você esteja num dia de muita correria, de muita loucura, de que a gente vai somando demandas com demandas, não, vou fazer uma coisa enquanto eu faço outra, e às vezes a gente deixa de fazer o Sim, simples que é poder olhar, por exemplo, para o céu e sentir ali, cara, o céu nunca é o mesmo. sim. Você olha agora, daqui 5 minutos Aham. você vai olhar, ele vai estar diferente. Aham. Então, a gente acaba perdendo essa percepção de como as coisas estão em movimento, como a gente está Exatamente. inserido num meio que está em movimento. Sim, E aí a gente vai se conectando com tela, com trabalho, com e-mail, com coisas que são pautadas por outro ritmo e que não é natural, né? E exatamente. é muito maluco você falar isso. Mas é sobre isso, sobre o autoconhecimento e sobre a prevenção. Porque se todos nós pensássemos em prevenir, Hum. quando eu falo a promoção da saúde, se a gente tivesse essa educação do autocuidado, a Sem gente não. culpa, né? Tipo, eu vou me cuidar e isso é o normal, é o Aham, natural, aham, é o orgânico, né? exatamente. A gente entenderia que essa loucura que a gente vive hoje não é normal. Exato. E não ao contrário. A loucura é normal e ter tempo para respirar, seja na dança ou em qualquer outro momento da vida, é... será que eu deveria estar fazendo isso, né?
Olha como isso Exato. reflete. Como muda a percepção da pessoa sobre ela mesma nessa questão. Exatamente, Eu acho que exatamente. rola também muito a questão de, às vezes, muitas pessoas abraçam histórias, né? Eu não vou polarizar, né, daqui, mas histórias que às vezes derivam de algum dogma religioso, de alguma doutrina, e que colocam essas pessoas numa posição de autossacrifício. Sim, E eu acho que isso é triste ver, mas ao mesmo tempo é o caminho da pessoa, né? Então, ao mesmo tempo que você observa, às vezes, alguém que você ama tanto se colocar num lugar de autossacrifício em nome de. E aí, esses dias eu vi um post no Instagram que falava assim: ah, eu morro pela minha família. E aí eu acho que foi você que postou, alguém postou e eu vi. E aí existe um contraponto que é, tá, você viveria por eles, sim, você faria sim, exercício físico, exatamente. Mas é você isso. estaria conectada com você Sim, para aumentar a experiência ao lado deles. E exatamente. aí, cara, no fim, a gente vê quantas pessoas estão tendo depressão, quantas pessoas às vezes perdem a vontade de levantar, de viver, de se movimentar. E aí Uhum. você vê que tudo cai no movimento, né? É Exatamente, muito. exatamente. Então, eu vou sempre bater nessa tecla de pensar em como você pode ter a sua vida melhor, a sua saúde melhor. Legal. E você falou que a dança é para todos. E aí, como é que é o desafio assim, de lidar com pessoas que começam. Porque eu acho que a partir do momento que a pessoa está conversando com você sobre um processo de dança-terapia, ela já deu o primeiro passo ali. Sim. E aí eu pego o exemplo, por exemplo, da minha esposa, a Alexia, ela chegou a Uhum. fazer movimentos de dança-terapia contigo Sim. e ela trouxe esse feedback de, cara, me senti mais leve. Ela fez dinâmicas que simples, que no fim ali estava meio receosa, mas que eram tão simples, mas que tão genuínas, Uhum. né, no sentido de gerar conexão com o Uhum. corpo. Uhum. Qual que é o principal desafio de lidar com esses adultos que ainda estão com o pé atrás? Ah, mas eu não sou dançarino. Ah, mas eu não sei o quê. Eu entendo que criança é lindo, porque criança ela é um livro aberto, Sim. né? E aí pode ter qualquer coisa que o adulto que cria colocou lá Sim. dentro, né? Sim. Aberto não quer dizer, Aham. ó, que legal, né? Sim. Sim. Mas Sim. é aberto. Como é que é o desafio para lidar com adultos, né? Pessoas um pouco mais resistentes a esses Sim. movimentos. Aí entra a conversa. Aí entra a parte pedagógica do professor de como ele sabe se comunicar verbalmente com aquele aluno que precisa daquela atenção e que precisa ser visto, né? Porque entra aquela questão do padrão, da beleza, do corpo, eu não vou corresponder à altura das expectativas. Né, Uhum. porque é muito sobre expectativa. Eu não vou atingir a expectativa, então eu não vou conseguir fazer. E para o adulto quebrar essa autoimagem é muito mais Muito, doloroso, muito, porque já né? tá engessado, né? Sim. Já veio com camadas E aí. quando você nota que, assim, às vezes a pessoa ela tá desconfortável com o corpo. E isso é muito comum Uhum. que a gente vai, todo mundo, Sim. é, não posso falar por todo mundo, mas falo por mim. Por exemplo, eu tenho partes do meu corpo que eu olho e falo, não tô feliz com isso. Uhum. Como é que quero mudar, quero não sei o Uhum. quê. É, Uhum. e isso, e quando a gente coloca o cenário rede social, influencer, uso de filtros, você tem um mundo ali Sim, dizendo para você o que que é o padrão de beleza, sim. dizendo qual que é o nariz que tem que ser, o cabelo que tem que ser. É, Uhum. e aí, como que você lida? Entendo que assim você está nessa seara da terapia complementar, ou seja, uma pessoa que busca dança terapia, se ela tiver alguma dissociação muito séria de imagem, ela também tem que estar conectada a uma terapia, uma psicoterapia tradicional. Exatamente, Então, exatamente. como que você lida ou direciona? Eu sei que talvez não é o seu papel, mas você está Uhum. olhando a pessoa como um todo, Sim. né? E ela está querendo ali se conectar através da dança. Uhum. E aí você pode ser que você identifique uma dissociação de imagem, Sim, alguma coisa. Tá, eu tô vendo isso aqui, a dança vai ajudar, ela vai sim. complementar, mas como é que você chega e fala, querida, terapia? Eu sou a professora mais direta possível, com muito tato. Não só professora, viu? Como amiga e convidada, você tem uma praticidade invejável para a vida. É, eu fui forçada a ter essa praticidade na vida. E é uma coisa que já é meu, né? Já vem Aham. comigo desde que eu me conheço por gente. E aí eu trago isso na minha profissão.
Nesse primeiro momento, quando eu vejo que a pessoa ela tá bem desconfortável, eu já troco. Então eu falo, recalculando rota, recalculando rota. É. Eu tô sempre assim. Eu posso montar a estrutura de aula mais maravilhosa, mas como eu tenho que sentir aquela pessoa, eu tenho que estar preparada para. Pro que se apresenta, né? Pro que você vai Exatamente. sentir. Exatamente. E aí, eu não deixo aquela pessoa desconfortável. Ai, Aline, mas e aí o desafio da dança? O desafio da dança, ela vai existir. Uhum. Eu, como profissional, acredito nisso. Então, não tem o porquê eu deixar aquela pessoa tão desconfortável. E aí, vendo que é muito mais profundo e que já não cabe mais a mim, porque eu não sou psicóloga, Sim. eu sou uma terapeuta do corpo. Eu sou uma professora de dança. E eu tenho que saber qual é o meu lugar. Exato. Você ter noção de posicionamento faz toda a diferença. Dá até uma paz, uma tranquilidade. Exatamente. E aí eu até confessar para você que quando eu estava elaborando esse programa, ele já existe na minha cabeça durante, assim, há uns 3 anos. E aí, conversando, aí duas pessoas perguntaram, tá, mas você não é psicólogo. Eu falei, exato, se eu fosse psicólogo, eu estaria numa sala atendendo um paciente, conversando ali no ambiente clínico do psicólogo. Esse é o meu lugar, esse é o meio de comunicação. Sou formado em comunicação, enfim, tem algumas pós na área de humanas, mas esse é o meu lugar, é onde eu me encontro. Então eu posso me posicionar como um comunicador, como um apresentador que escolheu entender um pouco mais essas linguagens de autoacesso e conversa com pessoas. Sim. Então isso dá uma paz quando a gente sabe Sim. quem é você e qual é o lugar que você ocupa. Exatamente, porque eu não posso fazer a professora coach. Então, passou do limite, desculpa os coaches, gente, mas não é falando mal, mas é que eu preciso saber onde eu estou. Por quê? Porque a gente está falando aí de mente. A gente está falando de um local que a gente precisa ter cuidado. E aí é onde eu falo, sim, se é necessário, busque uma ajuda, busque um psicólogo, vá a um profissional, é importante. Sim. Não é tudo isso. Para pensar, será que é mesmo? Às vezes, Exato. às vezes não sempre uso dessa parte do enxerga como você é bela, bonito, bonita, não é assim. Trabalha a sua cabeça, né? Exato. Mas eu não entro no lugar do não. Vá lá e busque. Do Professora, do posso. psiquiatra ou psicólogo, né? Mas Dependendo até da mesmo pessoa. como nutricionista, porque às vezes eu sou professora de Ah, dança. Eu posso comer isso, aquilo outro? Falo, gente, você já foi num nutricionista? Já foi num Boa. nutrólogo? Não, então é importante Boa. você ir. Só não coma feijoada antes da dança. Sabe? Umas coisas Sim. que não faz parte. Não, eu acho que Né? Entra muito no raso. importantíssimo. Isso é importantíssimo até para a gente conseguir comunicar com as pessoas, comunicar tanto em rede social quanto presencialmente, algo que não seja leviano. Porque hoje, se a gente entra, por exemplo, no Instagram ou qualquer outra rede social, o nível de ruído, quando a gente fala de saúde mental, ele é É. gigantesco. E eu tenho uma crença pessoal que eu procuro, embora seja difícil a gente ter os nossos coaches favoritos, muito difícil em alguns momentos, eu acho que não é um mal, não é de todo mal. Né? Eu acho que são linguagens, são abordagens, e eu acho que a pessoa também tem que fazer o dever de casa dela, de avaliar qual é o risco que ela está preparada. E aí quando a gente olha para a psicoterapia tradicional, né, um psicólogo, CRP, tudo bonitinho, houve um estudo clínico, houve centenas e milhares de pessoas que passaram por aquele método foi testado, ali validado, e eu acho que isso faz com que seja oferecido para esse paciente Sim. algo seguro com baixo risco. Sim. Ok. Isso quer dizer que eu não posso ir para o alto risco? Pode, bebê, mas para navegar no alto risco, você vai ter que ter mais autorresponsabilidade do que por exemplo, uma terapia tradicional, que uma pessoa pode, assim, ter baixíssimo nível de autoconsciência, conectar com um psicólogo sério e conseguir se conectar consigo, conseguir melhorar, conseguir se sentir mais equilibrado. Sim. Então, eu acho que, assim, são vias, Sim. né?
Eu acho que a gente precisa estar cada um no seu quadrado, Ah, sim. para não fazer essa questão da pseudociência, sabe? Assim, eh, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, como toda comunicação, a gente pode levar as pessoas a querer mais ou menos. Uhum. Eu acho que tudo que a gente leva a pessoa a qualquer pseudo é ruim. Por exemplo, um religioso que se posiciona como cientista é ruim. Um cientista Aham. que se posiciona como um xamã é ruim. E Uhum. eu acho que existem lugares ao sol para todos esses perfis. Exatamente, Mas saiba exatamente. como você vai se Uhum, posicionar, uhum. né? Saiba o que você está prometendo, como você está prometendo, porque assim, as pessoas estão tão. E aí a gente está numa sociedade tão doente emocionalmente que você tem milhares de pessoas fragilizadas e que que vão comprar essas ideias. E aí uma das Exatamente. coisas que eu bato no programa é, às vezes, o marketing. E aí marketing era uma das disciplinas que eu estudava, trabalhei na área durante muito tempo. E foi uma área que quase fiquei doente quando eu vi o que acontecia no marketing. Porque parece que eles estudam psicologia para gerar uma promessa totalmente focada na venda, e aconteceu a venda, aí cada um por si. Sim, Então, acho que essa tônica perversa, ela existe, e aí um pouco do programa é desmistificar essa sim, coisa. Cara, sim, sim. você quer um coach, tá bom, então entenda qual é o posicionamento dele, o que ele promete, como você vai avaliar o trabalho dele, tudo Uhum. bem. Ah, você quer a religião? Então procure a sua Sim, religião. sim, Né? A sim, gente procura não excluir, mas sim, ao mesmo sim, tempo trazer consciência, porque no sim. fim Você é falou isso. sobre desmistificar, e uma coisa que eu gosto muito de falar é, quando a gente fala sobre essa qualidade de vida, promoção à saúde, né, parece algo muito simples e fácil. Então vamos lá, isso é simples e fácil, de repente para você, que tem, um privilégio de poder ter acesso a tudo isso. Esse é um ponto. Perfeito. Existem muitas pessoas que não têm o privilégio e não podem ter acesso a essas terapias. E nem sabe que existe essas terapias. Não é, na cabeça dela não é possível, sabe? A gente sabe do que a gente está falando de pessoas muito vulneráveis. Uma mulher que acorda às 5 horas da manhã, trabalha o dia inteiro, chega em casa Exato. e, né, como é difícil esse trabalho, como é Uhum. difícil levar até isso para essas pessoas que, na minha opinião, são as que mais precisavam ter esse local, esse acesso, Exato. né? Perfeito. Porque é fácil a gente falar num lugar onde a gente tem algum certo de privilégio, né? A Exato. gente tem um privilégio. E eu acho que é importante a gente pensar qual é o nosso, qual é a nossa perspectiva tendo esses privilégios. Isso em todos os sentidos: racial, Uhum. gênero, social. E aí tem inclusive uma tese de um amigo meu que ele fala um conceito racializar para desracializar. Uhum. Isso é uma coisa que a gente vai abrir ainda, mas e aí isso me faz pegar esse conceito para outras esferas. Falando da esfera social, é importante que cada um tenha autoconsciência dos privilégios que tem e Exatamente, agir da melhor forma nesse sentido, para que não exatamente. estabeleça a si mesmo como padrão. Aham, Entendeu? Por exemplo, aham. hoje Thiago, eu consigo pagar uma terapia e eu fico muito feliz. A minha esposa consegue pagar uma terapia e a gente é muito feliz por isso, né? De poder nos Sim, proporcionar isso e fazer sem culpa, sabendo que a gente está promovendo saúde, sim. né? Só que, cara, quando a gente fala de outras camadas ou outras realidades, o que você vai? Você vai pagar uma consulta ou você vai comprar leite para o teu filho? Exatamente, Ou você vai exatamente, pagar o aluguel? Ou exatamente, você vai ir num orçamento hiper apertado? Então, exatamente. assim, a gente tem que tomar cuidado para não virar um militante de algo de alguma maneira, tornar invisível essas realidades. Exatamente, exatamente, porque elas estão aí. E aí é onde entra essa questão do julgamento, do padrão, da qualidade de vida e N Exato. coisas, vai aí rolando muita coisa, E né? essa realidade distorcida das pessoas que influenciam, cara, isso É. é
complicadíssimo. Muito, Isso é muito. Que aí complicadíssimo. deixa a pessoa mais inacessível ainda, na minha É. opinião, E muitas vezes sobretudo. desgostosa sobre si, no sentido, cara, eu nunca vou ser igual fulano, Exatamente. nunca vou ser. Aham. E aí é a contramão do autoacesso, né? Exatamente, exatamente. Então, eu acho que é importante a gente também mostrar no podcast que existe essa consciência. Sem dúvida. Estamos falando, mas sabemos Exato. aonde estamos em todos os sentidos, desde que eu não sou uma psicóloga, e sim Sim. uma terapeuta do movimento, professora de dança, né? E essa, Quais são os e essa lugares? é até uma preocupação do formato. Uhum. Primeiro que, assim, eu só trago pessoas das quais eu confio no trabalho, eu acho que faz sentido. E esse espaço também é para aquela pessoa que não tenho condições de fazer uma terapia, tá bom. Pega uma entrevista desse psicólogo, dessa terapeuta Aham, integrativa, ou aham. a pessoa que ressoar com a tua vontade interna, vai lá e assiste, tá no YouTube. É o mesmo celular que você usa para acessar o Sim, TikTok, você vai acessar exatamente. o episódio Exatamente. e futuramente talvez a gente faça movimentos ao vivo. A Aham. gente vai ter muita coisa aí. Queria Legal. fazer uma pergunta para você antes da gente. A gente está quase encerrando, mas depois a gente vai voltar para conversar com o nosso segundo convidado. E a pergunta é, dentro da sua experiência, né? Qual foi a descoberta mais marcante sobre você mesmo? O que você descobriu sobre você que você falou, cara, isso mudou o jogo. Isso mudou o meu jogo. Sabe aquele estalo de consciência? Fala, cara, vivi décadas sem perceber isso e hoje eu estou percebendo e eu vou fazer o melhor com essa informação. Olha, há 2 anos atrás eu passei por uma cirurgia, fiz uma esterectomia. E ali foi um momento bastante desafiador. Por N motivos, eu sou uma mulher, e aí, nesse processo de querer ser vista como uma mulher e não como uma geradora, entende? Uma Será que eu matriz falei certo? Isso. ou um Para meio pelo qual, procriar, né? isso. É, não é que não seja uma das funções e desejos, eu super respeito, mas não era o meu. Então, nesse processo, eu não conseguia ser vista como uma mulher que queria viver. Era sempre, ai, mas olha, se você fizer cirurgia, mas você vai querer, e as pessoas colocavam, queriam. Essa externa, essa pressão É. externa. E aí, quando eu fiz, né, passei por esse processo do não me escutem, é como se eu falasse, me escutem, me escutem, me escutem. Mas aí eu tive um momento que foi pós-cirurgia, que eu tive aquele momento aquela sensação do sozinha. Eu estou sozinha. E aí eu me peguei com uma real sensação que eu sempre coloquei debaixo do tapete, que foi, eu tenho medo de estar sozinha. Olha, e o que muda essa consciência disso? Hoje, porque agora eu preciso pegar na mão desse sentimento, e aí ou eu caminho e entendo sobre ela, Uhum, ou eu continuo colocando ela para debaixo do tapete. sim. E continuo E aí no você mesmo não olha, lugar. e aí você não atua considerando essa realidade que se Exatamente, apresenta. porque ela faz parte de mim, da minha história, né? Do meio em que fui criada, que vivi. Fala muito sobre mim, não é agora, é Legal. lá. Então, quando eu olhei para isso e falei, cara, eu tenho medo de ficar sozinha. Eu tenho medo de ficar sozinha. Cara, Eu não sei isso, ficar sozinha. Não sei, não sei. Eu tenho medo de falar e não conseguir respirar. sim. E isso ressoa muito com a coragem que você trouxe, tanto no Exatamente. questionário quanto na sua fala. Tem que ter coragem para chegar e falar: eu tenho medo de ficar sozinho, eu Exatamente. tenho medo de qualquer sentimento de Sim, abandono. Isso, cara, isso é trabalhar a vulnerabilidade de forma é. estratégica, porque se você não olha, você não lida, se você não lida, vira sintoma, se É, você vira sintoma, vira desconexão, e exatamente. aí, E aí eu estava enfim. completamente desconectada e com muitos sintomas. Meu físico já estava gritando. E aí eu fiquei pensando, eu gosto de trabalhar, sempre trabalhei, trabalho na minha dança, porque a dança também traz isso, o empoderamento. Legal. E aí você vê que, né, ai, a Aline empoderada, a Aline faz, a Aline não tem medo, a Aline se joga, a Aline isso, a Aline aquilo, e eu teve aquele Aham. momento comigo, assim, de frente para uma parede, que eu falei, ai, eu tenho medo de ficar sozinha. Caraca. É,
Isso, o medo do abandono, uma coisa, Uhum. um lado B meu que eu, cara, isso não tô conseguindo lidar com isso. E aí, quando eu olhei pra isso de verdade, eu acho que é o momento onde eu mais Sim, comecei a estar comigo. Ah, perfeito. tá. Então agora eu quero estar aqui, eu quero estar com essas pessoas, eu quero ser tratada assim, é Legal. assim que eu vou seguir, e tá tudo bem, E vou continuar olhando para isso. e vou continuar olhando para isso, porque é olhando para isso que agora eu sei aonde Aham. realmente estava aquela força que eu sempre tive, eu tenho tudo isso, mas eu sempre me questionava, nossa, eu sou tão para frente, por que que eu tenho esse lado? Mas aí eu ficava empurrando. Sim. Eu acho que esse, Que legal, que esse é um legal. Não, momento. e obrigado por ter compartilhado isso no nosso programa. E a gente está encerrando esse bloco, mas eu vou fazer. Eu adoro improvisar de acordo com o que eu sinto. Tá. A gente tem um quadro aqui que começa hoje, que é a pergunta do oráculo. Tá. Ai, meu Que Deus. aí existe uma pergunta que foi concebida e que a gente faz aqui. E aí eu vou tomar essa liberdade de falar com o Gui da nossa produção aqui. Eu falei, Gui, eu falei que iria no último bloco, mas eu vou antecipar, se possível. Qual que é a ideia? O primeiro. Isso. Olha que produção maravilhosa. É. Papum. Pergunta do oráculo. O que te faz sentir presa? Qual a parte do corpo que mais sofre quando você não está bem e por quê? Uh, nossa. O oráculo tem perguntas profundas. O que me faz sentir presa é eu perceber que eu não consigo me expressar da maneira como eu realmente sou. Uhum. No sentido do, ai, mas você é assim, mas as coisas não dão certo porque você. Sabe aquela coisa do. Sim, Ai, mas é que você é assim, né? Da culpa, de eu sentir que as pessoas estão querendo jogar culpa. sim. E aí, na verdade, você vê que, peraí, as coisas não Uhum. são bem assim. Então, Aí quando você se vê, você está sendo conduzida para um é, lugar que talvez você. é, Opa, tô é, me sentindo presa nesse sentido, né? é, Tipo, ó, existe uma pressão externa que é, tá me levando, e é. bem entre aspas, me Aham, levando, né? aham. Para um lugar da qual eu não me sinto confortável. Exatamente, exatamente. Então eu preciso me expressar e ser quem eu sou. É, E mediante a isso, eu vou melhorar como pessoa. Eu sim, só vou melhorar mediante a tudo isso, sim. senão, E quando você não tá bem, o que que pega no corpo? Por exemplo, vou falar um exemplo nossa. meu. Eu, quando tem alguma coisa muito tensa, eu travo a lombar. Clássico, eu travo a lombar. Não, eu sei que não sou Sim, parâmetro, sim, que sim. você, assim, né? Não sei, eu acho que você não deve ter casos de travamento, mas Mas é aí que eu, você num se Hellis mortal ali, engana. trava a coluna, trava a lombar, e aí eu sei que alguma coisa tá tensionado no meu emocional. Como é que é pra Ti, você? eu sou de Capricórnio. É, Então, eu sou uma pessoa que eu sinto tudo. É, alguma parte do meu corpo vai soar. aham, Mas eu sinto que mente, minha cabeça, os meus pensamentos, a minha cabeça, assim, ela vai num lugar bem tenso, sim. de não parar, uma frequência De movimento. insano. Como se estivesse fritando o chip ali, ó. Ao Exatamente, superaquecimento exatamente, do processador. exatamente. A minha mente, ela é Legal. algo que não para, não para. E eu tenho, olha E o só, desafio é trazer para exatamente esse. esse equilíbrio do respira, É, respira, respira, tá tudo bem. Eu tenho que me dizer muitas vezes, sim, preciso de um tempo pra mim, preciso parar. perfeito. Mas eu sinto tudo, meu cardíaco fala muito. Gente, meu corpo ele responde Os muito. botõezinhos estão todos ligados ali. Todos, todos. Ele só vai uma hora sendo cada um de uma vez, assim. Graças a Deus não são todos, mas eu sinto o meu físico muito, assim, Legal. em alguma hora, algum lugar. Mas eu É sinto porque o corpo ele, bastante. ele denuncia muito, né? Muito, Às vezes as pessoas, às vezes até subestimam a capacidade do corpo de te avisar coisas, exatamente. né? Cara, na dança isso começa a ficar evidente, né? No Exatamente, movimento, no exatamente. equilíbrio. Uhum, exatamente. E eu sempre falo, e que bom que o meu corpo tá falando comigo. Porque eu não vou cair do nada. Uhum. Ele tá falando, ó, acorda, se cuida, eu não tô bem, tem alguma coisa errada, tá sobrecarregado. Porque Legal. quando o corpo
dores é uma forma de comunicação, é o Sim. corpo te É um dizendo. input, como se fosse um painel de controle te dizendo alguma coisa ali. Exatamente. E que bom que ele tá se comunicando, Que legal. né? Não é gostoso, não é confortável, mas que bom. Porque se não tá se comunicando, uma hora você, puf, cai duro, acabou, já era. Obrigada, de nada. Foi um prazer ter ficado nesse mundo. Muito bom, muito bom. Bom, a gente vai retomar a nossa conversa, mas desde já, obrigado Eu pelo que convite. Tô agradeço. muito, muito, muito feliz que você veio. Eu E é também tô isso. feliz. E você, obrigado por ter acompanhado esse papo. Esse foi um episódio do Dirigível Podcast.